E aí, pessoal? Cara, saiu a nova norma de segurança para dobradeira, a 17271. Ela foi liberada dia 22/1, tá? E ela é um complemento da norma NR12 e aqui nesse vídeo a gente vai passar de maneira resumida o que a norma NR12 fala e a complementação que é feita através dessa norma técnica brasileira, beleza? Então, vocês já sabem, a norma NR12 é um item obrigatório em dobradeiras, tá? Ela tem na sua revisão mais atual, continua a parte de prensas similares no anexo 8, tá? Onde vai descrever todos os requisitos mínimos de segurança para uma dobradeira. Seja você que compra, usa, revende, fabrica, enfim, você deve atender os requisitos mínimos de segurança. E essa norma nova que foi lançada, ela vem para explicar alguns itens, tá? Então, a gente já tem aqui um resumo até no nosso blog da empresa. O que a norma NR12 pede e até a outra explica? Então, as máquinas devem ter proteção lateral com um sensor normalmente móvel, né? Com sensor tipo categoria 4, tá? Pontos importantes da proteção lateral. Proteção lateral abriu, o avental tem que parar, tá? Proteção lateral abriu, o batente também tem que parar, tá? Isso é uma novidade que a norma 17271 traz. Proteção traseira pode ser portão fixo ou cortina de luz. Cortina de luz tem que ter uma altura mínima, que essa norma 17261 explica, se não me engano é 900 ou 1 metro, né? 900 milímetros ou 1 metro. E também traz que deve ser categoria 4, tanto a cortina de luz na parte traseira ou o dispositivo de entretravamento do portão traseiro, tá? Outro ponto que a norma traz e finalmente foi explicado: cortina de luz em dobradeira ou sistema de detecção laser. A cortina de luz usada em dobradeira, ela deve ter no mínimo 800 milímetros de altura na parte frontal e uma distância D calculada a partir do tempo de resposta de parada ao sistema, tá? Então vai ser ali na casa de, fazendo os cálculos, né, nós temos um artigo sobre isso, de 300 a 400 milímetros, certo? Dependendo do tempo de parada do sistema. Tá? Então é obrigatório ter no mínimo 800 milímetros de altura, no mínimo, pode ser mais, ter essa distância mínima calculada e normalmente é necessário colocar ou uma proteção fixa na máquina para a pessoa não colocar a mão por baixo ou uma proteção de cortina de luz, tá? E aqui, onde que é usado cortina de luz? Quando é usado cortina de luz em dobradeira? Quando a máquina é utilizada tipo prensa, fazendo conformação ao fundo ou tipo estamparia. Você usa uma ferramenta para fazer uma peça única, uma peça comprida. Nesses casos você pode recomendar usar a cortina de luz e até o sistema de bimanual para acionamento. Vai trabalhar com ferramenta multi-V, DSP Laser. Tá? DSP é o AOP, né, tipo laser, que é o famoso conhecido como DSP Laser, tá? Então a norma traz isso, né? Então a norma 17271 traz como uma recomendação utilizar o sistema tipo laser. Outro ponto que também era uma dúvida, a pessoa achava que não precisava, mas enfim, cálculo de escorregamento. A norma NR12 já trazia como obrigatório, mas era bem confuso, tá? A norma nova que complementa explica exatamente como que deve ser feito esse cálculo, deve ser feito através do CLP de segurança, certo? Tanto é que ela tem um anexo aqui no final, que é o anexo B, tá? Que ele fala sobre o tempo de resposta total no desempenho de parada da prensa dobradeira. Então tá claro, a dobradeira tem que fazer o cálculo do escorregamento, né? Verificação do tempo de parada da máquina. Outro ponto que a norma traz, mas só comenta, é a parte do sistema hidráulico, certo? Então, as máquinas precisam ter uma ligação de tubo rígido entre a parte de baixo do cilindro e o bloco hidráulico. A norma nova, né, a norma técnica traz até um diagrama hidráulico de uma máquina sincronizada e ela fala que quando a máquina é com barra de torção é para usar considerar um sistema considerado como um cilindro hidráulico apenas. Mas o que ela fala? Tem que ter válvula de retenção monitorada, 2 válvulas de redundância, como a norma NR12 já traz, as válvulas de segurança e as válvulas de pressão, beleza? Então aqui ela traz um diagrama e você deve seguir no mínimo isso. Pedal de segurança ou bimanual. A norma libera o uso dos dois tipos, tá? O pedal de segurança tem que ser de 3 posições, né? Posição parada, funcionando, emergência. Ou o bimanual, né? Que
tem uma norma até específica sobre o bimanual. Então, esses dois sistemas que podem ser utilizados. Os botões de emergência devem ter um no painel principal, um próximo do operador, por exemplo, no pedestal, e um outro caso a máquina seja uma máquina automática, longe do sistema automático, tá? A máquina de alimentação automática, são aquelas máquinas que têm um robô para alimentação de chapa na frente, beleza? Então, tem que ter um outro botão de emergência quando utiliza esse sistema. Rearme e reset manual, tá? Então, por exemplo, a máquina, ela normalmente são fabricadas para um operador, né? Mas caso ela seja para 2 operadores, ela tem que ter, além do botão de reset fora da máquina, talvez um botão de reset dentro, tá? Então, quando a máquina permite que um operador fique preso dentro da máquina, é necessário que dentro do equipamento tenha um botão de reset para liberar o funcionamento. Então, isso é mais voltado para quando a máquina está trabalhando com um robô, né? Que tem uma célula robótica, certo? Ela também traz que o botão de reset deve ser longe da zona de perigo e de uma maneira que quando você apertar o botão você verifique toda a zona de segurança, tá? Todo o perímetro da máquina. Então, por exemplo, nós botamos na parte traseira da máquina para que o operador tenha que sair da parte frontal, né, longe, e assim ele tem uma visão total do equipamento. O CLP de segurança, até a norma nova 17261 chama de PES, mas é o CLP. Ela traz a obrigatoriedade do uso desse sistema, tá? Também ela fala que tem que ser categoria 4, onde toda movimentação, né, toda a parte lógica do equipamento deve ser programada dentro desse sistema, certo? Então você não pode ter ligação direta do CNC até, por exemplo, o bloco. Tem que passar tudo por esse sistema de segurança, certo? Por causa da segurança, enfim, do sistema. Então, é obrigatório, ele traz um diagrama aqui do funcionamento do equipamento, onde toda a parte de sensores entra no CLP de segurança e também a parte de atuação hidráulica sai do CLP de segurança. Quais são algumas novidades da norma 17261 frente à norma NR12? Então, ela exige que seja feita algumas medições de ruído no equipamento, tá, pelo fabricante ou pelo fornecedor, a fim de que não estejam fora dos padrões já de outras normas, beleza? Tanto é que ela, além de ter um capítulo só sobre ruído, ela tem um anexo mostrando como fazer as medições. Ela também fala que o porta-ferramentas, o suporte da ferramenta, ela deve existir um sistema de encaixe. Então a ferramenta não pode ser fixa apenas por atrito na máquina, ela tem que ter um encaixe para que a ferramenta não caia, que é, por exemplo, o sistema de engate europeu, tá, que a gente utiliza, ou chamado também de ProMecan. A norma também traz alguns pontos específicos para a parada do movimento do acompanhador de chapa. Então são aqueles acompanhadores que ficam na frente da máquina, então ela traz algumas exigências, questão de parada de emergência, caso ele esteja funcionando. Traz uma explicação bem lúcida sobre a parte do blanking, né? Quando você desativa algumas feixes de luz do DSP, do sistema OAP, né, de segurança, para você poder fazer algumas dobras, ou por exemplo fazer dobra de caixa. Coisas que são mais complexas na cortina de luz, mas existem algumas maneiras, ele explica. Então ele traz essa explicação sobre como deve acontecer e quais critérios de segurança devem ser seguidos. Também ela traz no anexo E as dimensões mínimas para a proteção lateral do equipamento. Tá? Então aqui nós temos algumas medidas que devem ser seguidas pelos fornecedores e fabricantes. Ela também explica os testes quando se utiliza, né, o sistema OAP de acionamento laser, né, o DSP, os testes de segurança que devem ser feitos ao utilizar esse sistema. E também ela traz um gráfico bem legal sobre a movimentação da chapa durante o basculamento durante a dobra. Então, quando você vai dobrar uma chapa, durante a dobra ela bascula. E essa velocidade de basculamento, né, ela pode aumentar dependendo da aba que você está dobrando. Uma aba maior, essa velocidade vai ser maior. Então ela fala sobre os cuidados que devem ter com esse tipo de dobra. Também ela fala sobre o retorno lento do avental para que essa aba, quando está alta, ela possa descer mais devagar, certo? E também sobre a diferença se você usar um V maior ou um V menor. Então, um V maior vai fazer com que essa movimentação seja mais lenta, um V menor mais rápida. E isso ela pede que seja instruído aos operadores para que eles tenham conhecimento desse risco. E talvez um dos pontos chaves da norma foi a tabela 2, que são os requisitos de segurança para a operação do equipamento. Então ela traz todas as funções de segurança,
as questões de falha, né? E ela fala assim, olha, por exemplo, a parada e interrupção do avental através do DSP laser pode ocorrer e ele deve ser do tipo 4, deve ter categoria, né? A classificação de segurança desse componente deve ser tipo 4, da cortina de luz deve ser tipo 4, do sensor do portão deve ser tipo tanto, tipo 3, tipo 4, a cortina de luz que faz a proteção da parte traseira da máquina deve ser do tipo 4, por exemplo, o sensor deve ser do tipo 3. Então ela traz exatamente a condição de baixa segurança, né? A condição insegura, o sensor que pode detectar isso e qual a classificação de segurança desse sensor. Isso era uma dúvida, às vezes ficava um pouco na interpretação da galera que fazia a parte de segurança do equipamento, mas aqui nessa tabela ela ficou muito clara, muito sucinta. Então aqui tem vários itens de segurança, várias falhas aqui diz como que deve ser abordado esse sistema. E por fim, uma das tabelas talvez mais interessantes e importantes na norma, que são as tabelas que a pessoa da fiscalização vai ver, seria dos requisitos de segurança do equipamento. Então a tabela que ela vai passar todos os itens de segurança que a máquina deve ter, se a inspeção é visual, verificação por teste de desempenho, medição ou cálculo em desenho. Tá? Então ela vai passar toda, por exemplo, a cortina de luz. A cortina de luz é um cálculo, ela deve apresentar um cálculo em desenho, deve ter um teste de desempenho e uma inspeção visual. O sistema OAP a laser também. As funções de segurança, a parte de escorregamento, a parte de partida, início, modo de ajuste, condições de hardware. Então, você que fornece ou mexe com esse tipo de equipamento, essa tabela você tem que imprimir item a item se você está atendendo dentro da norma, pois é isso que a pessoal da fiscalização vai começar a cobrar. Então, ela é bem interessante, bem completa e vale muito a pena dar uma lida. Então, esse é mais ou menos um resumo da norma, tá? Ela está disponível para compra lá no site da BNT, ou se você é engenheiro, você consegue acessar lá de graça. Tá? Então, vou deixar aqui embaixo um link para você acessar essa norma para dar uma olhada. Também vou deixar na norma NR12 e de um resumo que a gente já tinha na norma NR12 que está muito alinhado às exigências dessa nova norma. Tá? Então a gente que trabalha nesse ramo entende que essa norma veio para trazer clareza a algumas dúvidas que existiam na norma NR12, beleza? Se você gostou do vídeo, segue nós sempre estamos compartilhando parte técnica, itens de segurança sobre a dobradeira e qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, beleza? Até a próxima!